Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. O Necromante lê o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Continuemos. Eu numa bota, duvidou o pastor. Isso são lendas. Para que eu pudesse ser fechado numa bota, era preciso que ela tivesse o tamanho do mundo. E mesmo assim, queria ver quem havia aí capaz de calçá-la e descalçá-la depois. Só pelo jejum e pela oração? Perguntou Jesus. E Deus respondeu: também ofenderão o corpo com dor e sangue e porcaria, e outras muitas penitências, usando cilícios e praticando flagelações. Haverá mesmo quem não se lave durante toda a vida, ou quase. Haverá quem se lance para o meio das silvas e se revolva na neve para domar as importunações da carne suscitadas pelo diabo. A quem estas tentações se devem, que o fito dele é desviar as almas do reto caminho que as levaria ao céu. Mulheres nuas e monstros pavorosos, criaturas da aberração, a luxúria e o medo são as armas com que o demônio atormenta as pobres vidas dos homens. Tudo isto farás? Perguntou Jesus a pastor. Mais ou menos, respondeu ele. Limitei-me a tomar para mim aquilo que Deus não quis, a carne, com a sua alegria e a sua tristeza, a juventude e a velhice, a frescura e a podridão. Mas não é verdade que o medo seja uma arma minha. Não me lembro de ter sido eu quem inventou o pecado e o castigo, e o medo que neles há sempre. Cala-te, interrompeu Deus, impaciente. O pecado e o diabo são os dois nomes de uma mesma coisa. Que coisa? Perguntou Jesus. A ausência de mim. E a ausência de ti, a que se deve? A teres-te retirado tu ou terem-se retirado de ti? Eu não me retiro nunca, mas consentes que te deixem. Quem me deixa, procura-me. E se não te encontra, a culpa, já se sabe, é do diabo. Não, disso não é ele culpado. A culpa tenho-a eu, que não alcanço a chegar onde me buscam. Estas palavras proferiu-as Deus como uma pungente e inesperada tristeza, como se de repente tivesse descoberto limites ao seu poder. Jesus disse: continua. Outros há, recomeçou lentamente Deus, que se retiram para descampados agrestes e fazem em grutas e cavernas, na companhia dos bichos, vida solitária. Outros que se deixam emparedar, outros que sobem a altas colunas e ali vivem anos e anos a fio. Outros, a voz diminuiu, esmoreceu. Deus contemplava agora um desfile interminável de gente, milhares e milhares, milhares de milhares de homens e mulheres em todo o orbe, encontrando em conventos e mosteiros algumas rústicas construções, muitos palácios soberbos. Ali vão ficar para nos servirem, a mim e a ti, de manhã à noite, com vigílias e orações, e tendo todos eles o mesmo propósito e o mesmo destino, adorarem-nos e morrerem com os nossos nomes na boca, usarão nomes distintos, serão beneditinos, bernardos, cartuchos, agostinhos, gilbertinos, trinitários, franciscanos, dominicanos, capuchinhos, carmelitas, jesuítas, e serão muitos, muitos, muitos. Ah, como eu gostaria de poder exclamar: meu Deus, por que são eles tantos? Disse o diabo nesta altura a Jesus. Observa como há, no que ele tem de vindo a contar, duas maneiras de perder-se a vida, uma pelo martírio, outra pela renúncia. Não bastava terem de morrer quando lhe chegasse a hora, ainda é preciso que, de uma maneira ou outra, corram ao encontro dela. Crucificados, estripados, degolados, queimados, lapidados, afogados, esquartejados, estrangulados, esfolados, alanceados, escorneados, enterrados, serrados, flechados, amputados, escardeados, ou então dentro e fora de celas, capítulos e claustros, castigando-se por terem nascido com o corpo que Deus lhes deu,
e sem o qual não teriam onde pôr a alma. Tais tormentos não os inventou este diabo que te fala. É tudo? Perguntou Jesus a Deus. Não, ainda faltam as guerras. Também haverá guerras e matanças. De matanças estou informado. Podia mesmo ter morrido numa delas. Vendo bem, foi pena. Agora não teria à minha espera um crucifixo. Levei o outro teu pai aonde era preciso que estivesse para poder ouvir o que eu quis que os soldados dissessem. Enfim, poupei-te a vida. Poupaste-me a vida para me fazeres morrer, quando te aprovesse e aproveitasse. E é como se me matasses duas vezes. Os fins justificam os meios, meu filho. Pelo que tenho ouvido da tua boca, desde que aqui estamos, acredito que sim. Renúncia, clausura, sofrimentos, morte, e agora as guerras e matanças. Que guerras são essas? Muitas. Um nunca mais acabar delas, mas, sobretudo, as que serão feitas contra ti e contra mim, em nome de um Deus que ainda está por aparecer. Como é possível estar por aparecer um Deus? Um Deus, se realmente o é, só pode existir desde sempre e para sempre. Reconheço que custa compreender, não menos a explicar, mas vai suceder como te estou dizendo. Um Deus virá a lançar contra nós, e os que então nos seguirem, povos inteiros, não tenho palavras bastantes para contar-te das mortandades, das carnificinas, das chacinas. Imagina o meu altar de Jerusalém multiplicado por 1000. Põe homens no lugar dos animais e nem mesmo assim chegarás a saber ao certo o que foram as cruzadas. Cruzadas, que é isso? E por que dizes tu que foram, se ainda estão para ser? Lembra-te de que eu sou o tempo, e que, portanto, para mim, tudo quanto está para acontecer já aconteceu. Tudo quanto aconteceu está acontecendo todos os dias. Conta-me isso das cruzadas. Bom, meu filho, estes lugares onde agora estamos, incluindo Jerusalém e outras terras para norte e ocidente, hão de ser conquistados pelos seguidores do tal Deus tardio de que eu te falei. E os nossos, os que estão do nosso lado, farão tudo para expulsá-los dos sítios que tu, com os teus pés, pisaste e que eu, com tanta assiduidade, frequento para lançar fora de cá os romanos. Hoje não tens feito muito. Estou a falar-te do futuro, não me distraias. Prossegue então. Acresce que tu nasceste aqui, aqui viveste e aqui morreste. Por enquanto ainda não morri. Para o caso, tanto faz. Mesmo agora te expliquei o que é, do meu ponto de vista, acontecer e ter acontecido. E, por favor, não estejas sempre a interromper-me, se não queres que me cale de vez. Eu é que me calo. Ora bem, a essas bandas por aqui darão os vindouros o nome de santos lugares, pela razão de cá teres nascido, vivido e morrido. Então não ficava nada bem a religião que vai ser estar o berço dela nas mãos indignas de infiéis. Motivo, como vês, mais do que suficiente para justificar que durante uns 200 anos grandes exércitos vindos do Ocidente tentem conquistar e conservar na nossa religião a cova onde nasceste e o monte onde irás morrer, para só falar dos principais lugares. Esses exércitos são as cruzadas. Assim é. E conquistaram o que queriam. Não, mas mataram muita gente. E o que das cruzadas morreram outros tantos, se não mais. E tudo isso em nome nosso. Irão para a guerra gritando: Deus o quer! E devem ter morrido dizendo: Deus o quis. Seria uma bonita maneira de acabar. Novamente, não valeu a pena o sacrifício. A alma, meu filho, para salvar-se, precisa do sacrifício do corpo. Por essas ou outras palavras já te tinha ouvido antes. E tu, pastor, que nos dizes destes futuros e assombrosos casos? Digo que ninguém que esteja em seu perfeito juízo poderá vir a afirmar que o diabo foi, é ou será culpado de tal morticínio e tais cemitérios, salvo se algum malvado ocorrer a lembrança caluniosa de me atribuir a responsabilidade de fazer nascer o Deus que vai ser inimigo deste. Parece-me claro e óbvio que não tens culpa.
E quanto ao temor de que te atirem com as responsabilidades, responderás que o diabo, sendo mentira, nunca poderia criar a verdade que Deus é. Mas então, perguntou o pastor, quem vai criar o Deus inimigo? Jesus não sabia responder. Deus, se calado estava, calado ficou. Porém, do nevoeiro desceu uma voz que disse: talvez este Deus e o que há de vir não sejam mais do que heterônimos. De quem? De quê? Perguntou curiosa outra voz. De pessoa, foi o que se percebeu, mas também podia ter sido da pessoa. Jesus, Deus e o diabo começaram por fazer de conta que não tinham ouvido, mas logo a seguir entreolharam-se com susto. O medo comum é assim, une facilmente as diferenças. Fiquemos por aqui, página 390. Nos vemos no próximo O Necromante Lê, o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, primeiro e até agora único Nobel de Literatura. Gostou? Clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e clique no sininho para todas as notificações. E considere entrar para o seleto Clube de Membros da Tenda do Necromante. Não vejo a hora. Por que tardas? Por que tardas? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.